A função PROC-V é uma das funções mais utilizadas no Excel dentro da categoria pesquisa e referência, por ser uma função prática, fácil e simples de buscar uma informação em outras planilhas, em outros Excels. E aqui nesse vídeo eu vou ensinar vocês a utilizar essa função de uma forma bem prática e a gente ter o resultado em poucos minutos aqui. Então, como qualquer outra função, a gente começa com igual, digita PROC-V, tab, e aí abre os argumentos para a gente digitar. São 4 argumentos. O primeiro argumento é o valor procurado. Esse é o valor chave que eu vou encontrar na tabela em que eu busco a informação. Então aqui no nosso caso fictício eu tenho uma tabela de funcionários e eu tenho uma base de dados aqui com todas as informações desses funcionários. Setor, bônus, que é o que eu estou querendo buscar na outra planilha. Então vamos lá. O Ricardo Gomes é a minha chave aqui nesse caso. Então eu seleciono o Ricardo Gomes e vou para o próximo argumento. O próximo argumento diz respeito à matriz tabela onde a gente vai buscar essa informação. Então, no nosso caso, a base de dados. Aqui eu tenho todos os nomes, todos os salários e os setores de cada pessoa, assim como o bônus em percentual. Como eu estou buscando o setor, nesse primeiro exemplo, eu vou selecionar a tabela em que tenha o nome e o setor. E é importante ressaltar aqui que a primeira coluna tem que conter a chave que eu estou buscando. Então, se eu fizesse essa seleção aqui, não funcionaria, porque a minha tabela não começa com a informação Ricardo Gomes. Então, eu tenho que selecionar a primeira coluna sendo a coluna em que contenha a chave que eu estou buscando. E beleza, está selecionado, a gente pode ir para o próximo argumento. O próximo argumento é a coluna em que eu vou buscar essa informação. Então, nesse caso, eu selecionei essas 3 colunas. A primeira é a primeira coluna, a B é a segunda e a C é a terceira. Então, nesse número índice da coluna, eu coloco o número 3, que é a informação que eu quero buscar. E por fim, a gente tem o quarto argumento. Ele está entre colchetes, que significa que ele é um argumento opcional. Mas, apesar de ser opcional, ele é muito importante para o PROC-V funcionar corretamente. Assim que eu coloco ponto e vírgula, ele traz as informações sobre esse argumento. A primeira opção é verdadeiro, a segunda é falso. Então, nesse caso, a gente vai selecionar o falso porque a gente quer uma correspondência exata. Eu quero buscar o valor exato Ricardo Gomes. Eu não quero nada aproximado disso. Eu quero o valor exato. Então, a gente mantém o último argumento como falso. 99% dos casos em que a gente usa um PROC-V, a gente vai usar o falso no último argumento. E aí é só dar Enter, e aqui a gente tem o setor que o Ricardo trabalha. Nós poderíamos olhar isso manualmente, né? Mas uma tabela bem grande é mais fácil fazer a fórmula e arrastar para baixo. Então beleza, o Ricardo Gomes é logística, correto. Só que antes de arrastar para baixo é importante lembrar de alguns conceitos do Excel, como as referências que a gente está utilizando. Por exemplo, quando eu arrastar para baixo, o A2 ele vai se transformar em A3 para Fernando Rocha, e assim sucessivamente. Então, aqui eu quero que ele seja dinâmico, então eu mantenho da forma que está. Já a nossa tabela, conforme eu arrastar para baixo, o que acontece? Essa tabela vai virar essa tabela, e depois vai virar essa tabela, e assim sucessivamente. Então, para que isso não aconteça, eu travo a minha tabela. Eu seleciono a minha tabela e aperto o F4. Beleza? E agora sim eu posso arrastar. Eu posso simplesmente puxar para baixo ou dar 2 cliques aqui no botão de auto-preenchimento. Beleza. Propositalmente eu deixei a última linha como um valor que não existe na nossa tabela de busca. Arthur Morgan, por exemplo. Ele não está na nossa base de dados aqui. E aí o que acontece? O PROC-V ele traz um erro de valor não disponível. Significa que ele não encontrou a chave na nossa tabela matriz. A gente pode solucionar isso de uma forma bem simples. Solucionar aqui momentaneamente, né? A gente pode, antes da fórmula PROC-V, colocar essa fórmula C erro, que vai dizer o seguinte: traz o PROC-V, se não, deixa vazio. Por isso que ela chama-se erro. Se der algum erro, traz um valor vazio.
Então, eu corrigi essa primeira, eu arrasto para baixo e está vazio. Significa que Arthur Morgan não trabalha, não tem nenhum setor aqui. E o bônus eu trouxe aqui justamente para mostrar o quarto argumento, como que ele funciona sem ser falso, sendo verdadeiro. Então aqui, vamos começar de novo. Igual, PROC-V, aperto o Tab. O valor procurado agora que eu quero buscar o salário da pessoa na matriz tabela e trazer o bônus dela. Então, o valor procurado é o salário. Ponto e vírgula, vamos para a matriz tabela, que está aqui na nossa base de dados. Uma informação importantíssima também, para continuar, é que para a gente usar esse argumento, a tabela precisa estar ordenada de forma crescente ou decrescente. Porque o Excel ele faz uma busca linha a linha e ele traz o primeiro valor que ele encontrar. Então, para esse tipo de busca, a tabela precisa estar ordenada. Então, eu seleciono aqui a minha matriz tabela, ponto e vírgula novamente, e vou informar qual é a coluna que eu estou buscando. A primeira tem o salário, a segunda é a que tem o bônus. Então, eu quero a segunda coluna. E aqui que entra o quarto argumento. Da última vez, e para 99% dos casos, a gente seleciona falso, para trazer uma correspondência exata. Nesse caso, como o salário anual das pessoas não são valores exatos, eu posso usar uma correspondência aproximada, que é o primeiro argumento, verdadeiro. Aqui no Excel tem duas opções. Se você ignora um argumento opcional, simplesmente terminando a fórmula aqui, ele vai considerar o primeiro argumento como sendo verdadeiro. Ou você pode simplesmente selecionar o verdadeiro e deixar a fórmula completa. Beleza? Seguindo o mesmo raciocínio da última vez, eu deixo a coluna B2 dinâmica para a gente puxar para baixo e eu travo a minha matriz tabela com F4. Certo? E aí a gente pode arrastar. E é legal ressaltar aqui que para o último funcionário, Arthur Morgan, ele trouxe o bônus, porque a chave é o salário e não o funcionário. Então, quando a gente usa a chave como funcionário, ele não traz, mas como a gente usou aqui nesse caso o salário, ele trouxe. E é basicamente isso. Só para finalizar, tem algumas limitações o PROC-V. Primeiro, toda informação que você for buscar, ela precisa ser a primeira informação da coluna. Senão o Excel ele não vai encontrar. Então, se nós tivéssemos uma tabela nesse formato, eu não conseguiria buscar o setor, porque o PROC-V ele busca da esquerda para a direita. Então, eu posso ter inúmeras colunas entre o campo de busca, mas eu não posso buscar para trás, da direita para a esquerda. Essa é uma limitação do Excel, do PROC-V. A segunda limitação é que ele traz o valor procurado na primeira linha que ele encontrar o valor. Então, por exemplo, Fernanda Rocha, que trabalha no setor de vendas. O PROC-V ele vai buscar linha a linha, assim que ele encontrar, ele traz. E se por algum motivo existisse uma outra Fernanda Rocha aqui que trabalhasse em marketing, ele não encontraria, porque ele traz apenas o primeiro valor encontrado. Existem algumas soluções para isso, e eu vou deixar no card essas soluções, que é trabalhar com a fórmula PROC-X para encontrar valores da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, e há uma fórmula um pouco mais complexa e customizável que chama índice corresponde. Eu vou deixar aqui nos cards para você poder consultar. E por fim, para finalizar, aqui na descrição do vídeo tem o link com esse arquivo para que vocês possam treinar aí a solução e uma aba para você fazer esse exercício. Ok? Muito obrigado.